Estamos novamente aqui de volta. Nós tivemos um pequeno corte em nossa live, mas espero que você entenda e vem comigo agora nessa segunda transmissão, aqui nesta manhã, para fazermos e continuarmos falando também dos nossos conteúdos que aqui tivemos. Queremos apenas dar um pause aqui na música que está rodando na rádio. E nós já vamos seguir aqui também falando com você. Já tínhamos duas pessoas que estavam nos assistindo na outra transmissão, ou um pequeno corte, são coisas da tecnologia que acontecem, mas eu estava falando e antes de continuar falando aquilo que estava falando no outro vídeo, eu quero apresentar mais uma vez a vocês a Revista Teológica Pense Nisso. Está aqui em minhas mãos. E você pode adquirir a mesma através do site pensenistoteologica.com. É uma grande oportunidade que você tem para continuar estudando a Palavra de Deus. Uma vez que você assina a revista, você também tem artigos exclusivos. Você recebe material em primeira mão e não há em nenhum outro lugar. Você vai ter este conteúdo ao seu dispor. Você pode assinar a revista, seja a versão digital, a versão impressa, e assim a gente vai entregar para você. A impressa vai pelos correios, a digital já te encaminhamos através do e-mail também. E eu quero então dizer, se você não tem facilidade em fazer compra pela internet, você pode também mandar um WhatsApp. Você até mesmo que está me ouvindo na web rádio Pense Nisso, você pode mandar um WhatsApp 53999014822. Então você é meu convidado a assim também fazer. Uma vez que você assina, você também colabora com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul. Você que está chegando agora, muito bem-vindo. É uma alegria poder mais uma vez tê-los comigo nessa bonita manhã de sábado aqui em nossa cidade. Um pouco frio ainda, mas nós vamos seguindo aqui e convido você também a pegar o seu café e vamos estudar um pouco mais a Palavra de Deus nesta manhã, para podermos assim também crescer no conhecimento dessa palavra que é rica, que fortalece a nossa fé, que traz o perdão de Deus e que sempre nos ensina o caminho ao céu, que é o próprio Senhor Jesus. Então, vamos crescer na graça do Senhor. E este é o meu convite que faço a você. Você pega a sua Bíblia, sente aí comigo e pega o seu café também, ou seu chimarrão, aqueles que apreciam também um bom chimarrão, você pode assim fazer. Como sempre digo, a Bíblia em uma mão e o café na outra mão. Muito bem-vindo novamente a você que está chegando. Hoje nós vamos dar sequência na primeira carta de João, e você que já acompanhou os outros cafés teológicos, você também vai dar sequência em nossos estudos a partir de hoje. Eu quero então já mencionar a vocês o texto que nós hoje vamos estudar, o texto da primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18 até o 27. Capítulos 2, 18 até 27. Você então pode acompanhar comigo em sua Bíblia, não importa a tradução, desde que você pegue a sua Bíblia e venha apreciar esse momento de estudo na Palavra de Deus a partir aqui da primeira carta de João, capítulos 2, do versículo 18 ao versículo 29, onde nós temos de novo o apóstolo João, o apóstolo do amor também chamado. Ele segue dizendo, até mesmo em suas palavras muito bonitas que ele fala aqui, palavras carinhosas de um pastor, de um pai espiritual, que ele fala: meus filhinhos. Isso ele repete várias vezes nesta carta, e aqui hoje nós vamos ouvir mais uma vez, pelo menos duas vezes, ele falando esta expressão. Muito bem-vindo a vocês que estão chegando nesse café teológico. Estamos aqui já te esperando para estudar a Palavra de Deus. Café em uma mão, a Bíblia em outra, e vamos juntos estudar mais uma vez a Palavra do Senhor. Aqueles que viram que tem uma outra transmissão, logo abaixo aqui, houve um pequeno erro na nossa primeira transmissão, houve um corte, nem sei porquê, não foi nenhuma ligação que interrompeu, mas estamos aqui de novo nesse segundo vídeo, segunda live desta manhã, para estudarmos a Palavra do Senhor. Vamos iniciar então?
Vamos ler o texto pausadamente, vamos conversando, e você também que está chegando, muito bom dia aos nossos amigos e irmãos na fé nesta manhã de sábado. A primeira carta de João, capítulos 2, versículos 18, diz assim: Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Amados irmãos, como eu disse antes, o texto ele começa dizendo novamente com a expressão amorosa do apóstolo João, que diz meus filhinhos. É a forma carinhosa do apóstolo João se expressar para estes, para a igreja, para nós aqui que estamos ouvindo e estudando o texto. E sempre vai lembrar, ele está escrevendo para uma igreja que já tinha o quê? Já tinha a concepção, já tinha vindo a fé, muitos já tinham sido batizados. Então, podemos assim dizer, essa carta é para nós, aqueles que já estão na fé. Ela não tem um aspecto missionário, a trazer outras pessoas, por mais que uma vez que você lê o texto, você pode também vir a crer no Senhor, mas as recomendações que ele dá aqui, e por isso que ele vem chamando meus filhinhos, é como um pai espiritual, que ele também trata os seus leitores. Ele vai dizer mais para aquelas pessoas que já estão em Cristo, e a partir de estar com Cristo, elas têm uma outra vida, eu poderia assim dizer. Essa outra vida é uma vida santificada, que ele vai falar aqui também no texto de hoje. Seguindo então, ele diz assim, o fim está perto. Essa é uma concepção que a igreja no primeiro século ela cria com muita mais veemência, talvez até mesmo que nós no século 21. O fim está perto, eles aguardavam incansavelmente que Jesus viesse logo, a sua segunda vinda, que nós ainda estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo, também chamado em outra tradução, o anticristo, aquele que vem não somente antes de Cristo, mas aquele que é contra Cristo, aquele que ensina coisas contrárias ao que Cristo fez. E mais adiante ele vai falar aqueles que não aceitam o que Cristo fez para a salvação. Isso é o anticristo. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. Quem é o inimigo de Cristo? Aquele que não aceita Cristo. Isso é perigoso, porque alguns às vezes querem até mesmo denominar quem é o anticristo. Ele é uma pessoa específica? É um sistema filosófico? É um governo? Acontece que nós não temos a resposta para isso. O que nós temos aqui, o anticristo, é tudo aquilo ou todos aqueles que são contra a mensagem da cruz. Esse é o anticristo. Ele já tem aparecido, ele fala aqui no primeiro século, e ele está entre nós, eu poderia assim dizer, todos aqueles que são contra a cruz de Cristo são o anticristo. E por isso sabemos que o fim está chegando. Essa é a concepção que o apóstolo João tinha para preparar a igreja para a segunda vinda de Jesus. Então, meus amados, queridos internautas, você ouvinte que está na Web Rádio Pense Nisso, você também precisa sempre estar ciente. E até mesmo, vale a dica aqui, a gente precisa ter a concepção de que aquele que não crê em Cristo, ele se torna um anticristo. Então isso também serve a recomendação para todos nós. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Veja o que ele está falando aqui. O apóstolo João fala de pessoas que já tinham estado na igreja, que queriam congregar, no entanto, eles deixaram, ele diz aqui. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Por que eles não eram do nosso grupo? E ele vai dizer por quê. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Ou seja, ficado na igreja. Mas elas não nos deixaram, para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Nenhuma delas pertencia mesmo
ao nosso grupo. E aqui a gente vai ver, com o passar do texto, você vai perceber isso também, que as pessoas que rejeitam Jesus, elas se tornaram, o que ele menciona aqui, o próprio anticristo. Estavam na igreja, mas não quiseram saber da mensagem da cruz de Cristo e saíram, se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Ele segue dizendo então no versículo 20, porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo. E agora se direciona àqueles que ainda creem no Senhor Jesus. Sobre vocês, ele tem derramado o Espírito Santo. Lembre-se do dia de Pentecostes. Lembra também a todos aqueles que foram batizados. Esses recebem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo também é chamado, o selo de Deus, a marca da promessa é o Espírito Santo em nossa vida. Estes que têm o Espírito Santo, o que ele faz? É por isso que todos vocês conhecem a verdade. E que esse Espírito Santo, ele trabalha em nossa vida. Eu sempre gosto de dizer que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, não menos importante que os outros. Ele é tão igual quanto Deus Pai e Deus Filho. Mas por mais que às vezes nós pouco falamos do Espírito Santo, ele é o agente ativo da Trindade, fazendo com que nós fiquemos na verdade, que é o próprio Jesus. Eu sempre digo, ele está fazendo missão por trás. Uma vez que a palavra é pregada, semeada, ele faz o que? Missão em nossa vida. Ele trabalha em nosso coração, para que nós fiquemos na verdade. E é isso que ele está falando aqui. E por isso todos vocês conhecem a verdade, porque foi derramado o Espírito Santo sobre vocês. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Olha o que ele está dizendo aqui para essa igreja, não porque eles não conhecem a verdade, mas pelo contrário, é porque conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. E aqui ele faz o contraponto entre mentira e verdade. Uma vez que nós estamos na verdade, essa verdade é uma pessoa, é o próprio Cristo que se revelou a nós, fez o que fez por nós, amando de Deus Pai, e assim ele se tornou a própria verdade. A gente lembra lá também do Evangelho de João, o mesmo autor que escreve aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso ele também diz lá no Evangelho de João. Essa verdade, quando nós a conhecemos, nós deixamos de lado toda e qualquer mentira. Não é simplesmente a mentira que a gente diz verbalmente, que muitas vezes a gente, ainda porque somos pecadores, nós usamos com as pessoas. Mas a verdade que aqui está sendo mencionada é o próprio Cristo. E ele também fala que aquele que conhece a verdade, esse deixa de lado a mentira. Que mentira é essa? Aquilo que ele começou falando, o oposto de Cristo. Uma vez que nós temos Jesus, que nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz a nosso favor, tudo aquilo que vem contra isso nós largamos de mão, porque isso é mentira. A verdade é aquilo que Jesus fez, a pessoa de Jesus a nós. E aí eu repito o texto que ele diz assim, mas não é porque não conhecem a verdade. Não é por isso que ele está escrevendo. Pelo contrário, é porque conhecem e sabem que nunca e nenhuma mentira vem da verdade. Porque de uma fonte, isso é o apóstolo Tiago diz, né? De uma fonte onde mana uma palavra pura, não pode sair uma palavra ruim. Aqui eu usaria de uma fonte onde sai verdade, não pode sair mentira. O que nós temos isso? Porque de Cristo não sai nenhuma mentira. De Cristo é e tem a verdade. E por isso que uma vez que nós temos Jesus, nós estamos no caminho da verdade. Você que chegou agora, muito bem-vindo novamente. Estamos no nosso Café Teológico aqui do dia 22 de agosto de 2020. Você que me
assiste aqui na live e você que me ouve também na web rádio Pense Nisso. É uma alegria poder tê-los comigo aqui nesta manhã, apreciando um café e muito mais e melhor também estudando a palavra de Deus. Se você ainda não pegou o seu café, convidado a fazer também. Ou se você não aprecia um café, aquele chimarrão nessa hora também vai muito bem. Nós estamos estudando a carta de São João, primeira carta. No capítulo 2, versículo agora, nós vamos para o 22. E ele vai continuar falando agora sobre a mentira ou o mentiroso. Ele faz uma pergunta no versículo 22 que diz assim: então quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Veja o que está por trás. A mentira em oposição à verdade, aquele que não crê em Jesus, aquele que não quer saber de Jesus e não aceita o sacrifício de Jesus a seu favor, esse vive na mentira e esse também é o mentiroso. É isso que ele está dizendo aqui. Seguindo. Aquele que nega Jesus, que Jesus não é o Messias, o prometido do Antigo Testamento, esse é o mentiroso, porque Jesus de fato é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo, ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Olha o que está por trás aqui, quem rejeita Jesus, rejeita o Pai, consequentemente o Espírito Santo, porque a Trindade na unidade trabalham em conjunto para a salvação do homem. E por isso a gente lembra lá do credo apostólico que temos o quê? Deus Pai cria, Deus Filho salva, Deus Espírito Santo santifica. O trabalho da Trindade na unidade, sempre em benefício da criação que tanto ama. Então quando você rejeita Jesus, rejeita também Deus Pai e consequentemente Deus Espírito Santo, porque não dá para desvincular, eu creio em Deus, mas Jesus é deste lado. Como até mesmo há muitas pessoas que assim fazem. Né? Isso a gente precisa mencionar. E, lamentavelmente, nós temos esta questão que é muito séria. A pessoa que rejeita Jesus, rejeita também o Pai. E ele se torna um mentiroso. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. E, ao mesmo tempo, se torna inimigo de Cristo. E aí volta aquilo que ele falou no início. Inimigo de Cristo, então é o anticristo. Isso pode ser uma pessoa, pode ser várias, pode ser um sistema filosófico, pode ser também um sistema governamental, pode ser. Olha o que está por trás, não é mesmo? O que está por trás é que uma vez rejeitado Jesus, isso é muito sério, rejeita também o Pai, rejeita o Espírito Santo e se torna inimigo de Cristo. Isso ele está falando para uma igreja. Por que ele está falando para a igreja? Porque a igreja de Jesus, ela precisa estar ciente disso. Você que crê no Senhor Jesus, tanto que me ouve como que me assiste, você precisa estar ciente de que o anticristo está aí. Ele está aí. Todo aquele que não crê em Jesus, ele se torna o anticristo, aqui chamado de inimigo de Cristo. Seguindo o versículo 22. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. A gente já leu aqui. Quem aceita o Filho, tem também o Pai. Ele segue dizendo, né? Se rejeita o Filho, rejeita o Pai. Se aceita Jesus, também aceita o Pai. 24. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Para a igreja, guardem no coração a mensagem de Jesus. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. O que ouviram desde o início? Que Jesus é Salvador, que Jesus morreu por cada um de nós. E olha que importante é isso, guarda no coração, porque lá no coração não tem ninguém que possa tirar aquilo. Uma vez que nós estamos com Cristo, nós viveremos para sempre unidos com o Filho e com o Pai. Ele repete aqui no versículo 24. Versículo 25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Olha o que está dizendo aqui. Uma vez que você tem Jesus, você crê em Jesus e crê naquilo que Jesus fez
por você na cruz, você consequentemente recebe aquilo que ele prometeu dar aos que nele creem, vida eterna. Está aí no versículo 25. Versículo 26. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Olha o que ele está dizendo. Haviam pessoas que queriam enganar. E até mesmo hoje ainda há pessoas que, muitas vezes, até com a Bíblia debaixo do braço, também tentam passar por grandes pregadores, mas deixam Cristo em segundo plano. Deixam de anunciar a mensagem da morte de Cristo na cruz. Que, como o apóstolo Paulo diz, ela é loucura para o mundo que tenta compreender por sua própria racionalidade. Mas para nós que cremos, somente cremos, ela é o poder de Deus. Então veja o que ele está dizendo aqui. Versículo 26, ele diz, então, há pessoas que tentam enganar vocês, cuidado com isso. Versículo 27, mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Ele volta a falar aquilo que disse antes. As pessoas que creem em Jesus já receberam o Espírito Santo. E o que faz o Espírito Santo? Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. O que ele está dizendo aqui? Que o Espírito Santo vai nos convencer da verdade de Jesus. Assim cremos e confessamos que o Espírito Santo nos foi dado para quê? Para nos fazer olhar para Jesus. Precisamos olhar para Jesus e saber que em Jesus tem salvação, tem vida e tem vida eterna. Isso é muito importante sempre lembrar, porque o Espírito Santo ele tem um trabalho incansável em nosso coração, uma vez que nós ouvimos a palavra, seja aqui pela rádio, seja por esta live. Você recebe a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. E ele faz o quê? Que nós fiquemos firmes em Jesus. Por isso que ele diz assim, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, no sentido de que ninguém nos vai tirar daquilo que aprenderam, porque o Espírito Santo trabalha a nosso favor. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo. O Espírito ensina a respeito de tudo. E dos seus ensinamentos, e os seus ensinamentos não são falsos, são verdadeiros, portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Quando ele está falando assim, quando nós damos atenção ao que o Espírito ensina, é voltar àquilo que nós temos em uma palavra bem específica, o Evangelho. O Espírito Santo ele trabalha uma vez que o Evangelho é anunciado. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é tudo aquilo que ele fez a nosso favor na cruz. O Espírito Santo está por trás disso para fazer com que nós entendamos que Jesus é o nosso Salvador. E aí ele volta, ele diz o quê? É o Espírito Santo que os ensina a respeito de tudo. Os seus ensinamentos não são falsos, não é uma mentira. É o Espírito Santo que foi enviado pelo próprio Jesus para nos ensinar nessa verdade, crer naquilo que Jesus fez por nós. Esses são verdadeiros. Portanto, quem ouve, e a palavra NTLH chama quem obedece, né? Seria melhor quem ouve, essa é uma tradução, quem ouve os ensinamentos do Espírito, né? Quando a gente usa a palavra obedecer, parece assim que eu tenho que cumprir uma série de regras para que a gente receba alguma coisa do próprio Espírito Santo. Um sentido melhor seria quem ouve os ensinamentos do Espírito continua firme e unido com Cristo. Porque é a palavra, é o Evangelho que temos que faz com que nós permaneçamos unidos com Jesus. Estar unido com Jesus é simplesmente ouvir o Evangelho e crer naquilo que Ele fez por nós.
E assim o Espírito Santo trabalha para que a gente fique firme. Então, esses são os meios que a gente precisa sempre lembrar e ressaltar. Deus deu meios para que nós fiquemos firmes e unidos com Ele. Como é que é isso? Uma vez que a gente foi inserido na família da fé, seja desde o batismo ou quando viemos a crer, a palavra de Deus, ela é alimento do cristão que faz com que a gente fique firme, crendo em Jesus, e isso o Espírito Santo está trabalhando. Eu sempre digo assim, ele trabalha nos bastidores, que nós não vemos o trabalho do Espírito Santo, mas nós sabemos que ele age, porque isso é promessa de Deus. Ele age como? Ele age uma vez que a palavra é nos anunciada. Nós cremos especialmente no Evangelho que Deus fez por nós em Cristo, e assim a gente permanece firme e unido a Cristo. Nós vamos dar uma paradinha para o nosso café, mas temos ainda 2 versículos que a minha Bíblia aqui, ela menciona, ela tem uma quebra, a tradução aqui da NTLH, ela quebra o texto no meio. E parece assim que a partir do versículo 28 já começa o capítulo 3, mas não. Sempre vale lembrar que o texto original ele é corrido, não tem capítulos e muito menos versículos. Foi uma coisa que foi adaptado com o decorrer do tempo e ao mesmo tempo quando foi se feita a tradução, para que fique melhor a própria leitura do texto. Mas, por mais que aqui na minha Bíblia, não sei como é que está a ARA, revista Almeida atualizada, esse texto aqui, para mim, ele tem uma divisão aqui. O título aqui na NTLH seria Filhos de Deus. Mas nós temos, segue aqui dizendo, no versículo 28, sim, meus filhinhos. Então aqui é a segunda vez nesses 10 versículos que ele usa essa expressão, meus filhinhos. A forma carinhosa que o apóstolo João chamava a sua igreja, a quem está destinando, aos que já estão unidos em Cristo. Ele vai dizer, sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo. E ele já disse como é que a gente fica unido com Cristo. Para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Que coragem é essa? Coragem é você não tendo medo da segunda vinda de Jesus. Há muitas pessoas que têm medo. Até mesmo esses dias eu fiz um vídeo que você pode ver, ele foi feito na semana passada, que tem como título lá no YouTube, você procura no YouTube Pense Nisso Teológica, entra no canal e aproveite para se inscrever. Lá tem o último vídeo da reflexão da semana que foi postado, e lá fala, o título é Vigiai. Segundo, ao fazer aquele vídeo, a pesquisa que fizemos, são mais de 10 premedições que já foram feitas com respeito à segunda vinda de Jesus, ou fim do mundo. Por que isso? Desperta curiosidade e ao mesmo tempo traz medo às pessoas. Imagine encarar esse dia. E aí ele diz aqui, aos que têm Jesus, eles podem ficar corajosos, ou seja, não precisa ficar com medo quando Jesus vier. Porque se você tem Jesus, o próprio Senhor Jesus diz, quando ouvires falar de guerras, rumores de guerras, epidemias, e tantas coisas seriam sinais dos tempos, fiquem alegres, ele diz, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ele quer dizer assim, está chegando a hora de ir para casa. Aqui ele diz, o Evangelho, na verdade, a carta de 1 João, João aqui diz assim, para que vocês possam estar cheios de coragem no dia que ele vier, sem medo, sem vergonha. Assim, não precisaremos ficar com vergonha de nos esconder naquele dia. Por que ficar com vergonha? Porque as pessoas que não creram em Jesus estarão cheias de vergonha, porque Jesus vem para esclarecer as coisas, especialmente o pecado em oculto também. E o versículo 29 diz, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. E aqui de novo, sempre, e a gente precisa lembrar isso, que quando o versículo 29, ao encerrar o capítulo 2, parece assim que ele sempre está falando, quem tem Jesus agora
precisa fazer o que é correto. E aí a nossa mente humana, a gente sempre pensa assim, eu faço porque para herdar alguma coisa, para ir para o céu. Não é isso que ele está querendo dizer aqui, não. Ele diz assim, já que você sabe que Cristo sempre fez o que é correto, e aqui ele dá uma orientação para a igreja, a carta é destinada à igreja, que já está em Cristo, que já crê em Cristo. Uma vez que crê em Cristo, deve saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Se a gente inverter a ordem, seríamos mais ou menos assim. Já que você tem Jesus, que você agora reflete Jesus, que Jesus está em você, as suas obras vão falar de Jesus. Você é instrumento de Deus, pois Cristo vive em você, para também fazer as obras que o Filho de Deus fazia. Por quê? Porque nós estamos ligados com Jesus em fé. Não porque a gente tem que fazer para ser filho de Deus. Não é nada disso. Nós já somos filhos de Deus em fé no Filho de Deus, que é o próprio Jesus. Assim, nós passamos a fazer porque Jesus vive em nós. Eu gosto muito de um texto que está lá em Gálatas, capítulos 3, versículos 27, que diz assim, quando nós somos batizados, nós nos revestimos com as qualidades do próprio Cristo. O que é isso? Jesus está vestido em nós. É uma expressão um pouco estranha, mas é isso. Jesus dá a vestimenta que é dele a nós. Para quê? Para fazermos parecidos com ele. Ao mesmo tempo, para que também as pessoas, ao ver o cristão, ele também possa ver Jesus. Aquilo que Jesus fazia, o cristão faz. Por isso que ele é chamado a ser a luz do mundo. Porque ele está ligado na luz maior que é o próprio Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, se Jesus fez o que é correto, o que ele está dizendo aqui, aquele que crê em Jesus também faz. Para ter o céu? Não. O céu já nos foi dado em Cristo. É graça sobre graça. Mas ele reflete. Ele reflete porque ele tem Jesus. Jesus em si. Então, as nossas obras mostram que nós somos de Deus. Pertencemos a Deus. Claro que nem sempre a gente é como aquele bom filho que sempre faz as coisas certas. E a gente precisa lembrar, o ser humano ele continua pecador até o seu último suspiro nessa terra. E ele vai cair, muitas vezes não vai refletir Jesus. E por isso, de novo, precisamos sempre voltar a Jesus, pedir o seu perdão, para que possamos, lavados, regenerados constantemente, voltar a também viver uma forma correta, conforme o texto aqui nos chama a ser. Porque somos filhos de Deus. E ele vai continuar falando isso no capítulo 3, mas isso é para a semana que vem. Porque aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje, mas antes de irmos para casa, eu quero lembrar a você algumas coisas que precisam ser mencionadas, né? E até mesmo um breve resumo que a gente sempre faz no final. Para você que chegou agora, é muito importante você também ter esse resumo e até mesmo esta grande oportunidade que a internet nos dá. Você pode voltar a esta live ao ela terminar, assistir do início ao fim. Também convido você para assistir as outras transmissões que já fizemos. Está lá no YouTube, se você não achar aqui no Face, procure no YouTube, Pense Nisso Teológico, lá está o Café Teológico, a data que foi feito. Você pode estudar também em qualquer outro momento no conforto do seu lar. Nós temos aqui então o texto, esses 11 versículos, ele fala sobre a segunda vinda de Jesus. Ele vai dizer a segunda vinda de Jesus, até mesmo antes de Jesus vir, vem e já estão, ele diz aqui, instalado ou entre nós o anticristo. Quem é o anticristo? Aquele que é inimigo a Cristo, aquele que não aceita a mensagem
da morte de Cristo na cruz a favor da humanidade. Esse é o anticristo. É aquele que não quer saber de Jesus. E aí, de novo, pode ser um sistema filosófico, pode ser uma pessoa, pode ser um de nós. Se a gente não crê em Jesus como Salvador, classificamos aqui como o anticristo, o inimigo de Cristo, que aqui é a nova tradução na linguagem de hoje diz. E então ele segue dizendo, há muitas pessoas que não querem saber, eles se tornaram inimigos de Cristo. Mas vocês, ele diz que tem o Espírito Santo, continuem firmes, porque é o Espírito Santo que faz com que nós creiamos em Jesus e permaneçamos firmes por meio da palavra. Veja bem, a palavra nos é pregada, nos é anunciado, tanto por esta live, no culto, no estudo bíblico presencial, através da rádio. E essa palavra, a partir do momento que ela é anunciada, nós recebemos ela e o Espírito Santo trabalha em nós para que fiquemos firmes, crendo na verdade. E ele fala um pouco da questão, uns estão na verdade, outros estão na mentira. Não pode sair mentira da verdade, porque Jesus é a verdade. E se uma pessoa está em Cristo, com a verdade, essa pessoa já não mais está na mentira. Por mais óbvio que pareça ser, não dá para misturar as coisas. Então você está com Cristo, está com a verdade. Se você não está com Cristo, você está na mentira. É isso que ele está querendo dizer. E ainda assim também, ao final, ele diz, continue firmes, deixe que o Espírito Santo que foi derramado a vocês também possa ensinar a verdade a vocês. Esse Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que sempre está trabalhando incansavelmente a nosso favor, e a gente precisa sempre lembrar isso também, esse Espírito Santo maravilhoso de Deus, enviado a nós para que nós sempre olhemos para Jesus e creiamos em Jesus. Ele trabalha, vamos dizer, nos bastidores para que a gente fique firme em Jesus. E assim, se a gente está em Jesus, ele diz, vocês não precisam ter medo nem vergonha quando Jesus vier pela segunda vez, que ele vem para buscar vocês. Então, fiquem felizes. Fiquem felizes porque Jesus, o nosso Senhor, ele vem para buscar a sua igreja. Aqueles que não estão com Jesus, eles precisam ter vergonha, medo, enfim. Mas se vocês têm Jesus, vocês podem ter coragem quando ele vier. E é isso que ele diz, uma forma bem resumida, o que nós estudamos aqui hoje, nesses 11 versículos de 1 João, capítulos 2, versículos 18 até 29. E mais uma vez, nós lembramos que todos os sábados nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, sempre acompanhado de um café, e na próxima semana seguimos então falando do capítulo 13 em diante, ok? Talvez você que vá assistir o Café Teológico de hoje tem um outro vídeo, que eu vou até excluir ele, que houve uma pequena erro de transmissão no início, mas é importante lembrar que o conteúdo completo está aqui nessa segunda transmissão. E mais uma vez peço a você, querido internauta que me assiste, compartilhe esta live, compartilhe esta palavra na sua rede social. É muito importante para que mais pessoas conheçam também a palavra do Senhor. Não deixe de fazer, é só um momento ali, você clica e você também já faz missão com um clique. Já imaginou? Que coisa incrível, né? Essa internet, ela nos dá essa oportunidade de também alcançarmos mais pessoas para a honra e glória do Senhor. E ao término ainda, eu quero lembrar a vocês, aqui mais uma vez está em minhas mãos, a revista Pense Nisso, e você pode adquirir a mesma no site pensenissteologica.com. Se você não consegue entrar no site, mande um WhatsApp para o 53999014822. Esta revista tem artigos exclusivos só para os assinantes e ela está com um tema de capa muito interessante. Quando a igreja nega Jesus. Às vezes o tema parece estranho, mas a igreja ela pode e às vezes nega Jesus quando ela se apega à lei demais.
E você precisa conhecer esse assunto para não cometer esse erro. Quão difícil é saber que às vezes nós, como igreja, poderemos negar Jesus porque apegamos a lei demais e colocamos a lei como pré-requisito para a salvação. E aí nós estamos negando Jesus. Você tem que ler isso aqui. Quem já leu, adquiriu, quem assina, é uma revista incrível. E você é o nosso convidado a também conhecer esta revista. E tem outros artigos também que ela fala de outros assuntos maravilhosos também. Uma vez você assina, você colabora com a Missão de Deus Encruzilhada do Sul e todos os trabalhos que a Pense Nisso faz aqui na rádio, através das redes sociais, no site pensenissoteológico.com e também na própria revista. Fica aí o meu incentivo para você que gosta, para você que quer conhecer e estudar a Palavra de Deus, você só tem a ganhar. Então fique também o incentivo aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo nesta manhã de sábado, bonita manhã de sábado, aqui no Café Teológico. Estudamos mais um pouco a Palavra de Deus e quão bom é poder estudar, é privilégio para nós. Então a gente sempre lembra de aproveitar a oportunidade de tirar tempo para estudar a Palavra de Deus. E a Pense Nisso quer ser sua companheira no estudo da Palavra de Deus. Tenham um feliz sábado todos vocês e não se esqueça de compartilhar, ok? Um grande abraço a todos vocês, nos encontramos no próximo sábado.